classificação ela foi parcial e eu não contextualizei. Eu estava me referindo aos 4 grandes equipes, e aí não coloquei, que estavam no final do ano campeão da Libertadores, Flamengo, Botafogo, que virou e quase campeão brasileiro, Vasco numa retomada, e os 4 grandes de São Paulo, alguns bem e outros retomando o seu melhor processo. Então, todas as críticas que elas foram contextuais, dizendo do campeonato no seu conjunto, estão corretas. E as aceito. Com relação ao Varela, né? Assim, a marcação do Veguete, principalmente, que explora muito esse setor, algo que nós bate muito assim, em cima da pergunta do Mansur, né? Porque nós tentamos neutralizar a fonte, no caso que era o Piton, que nós sabemos que é uma das forças do Vasco. O primeiro tempo um pouco mais de dificuldade, correções no segundo tempo, e a gente conseguiu controlar melhor. Enfim, é um atleta que tem esse tempo de bola, né, como um dos seus pontos mais fortes e que merece ser respeitado, né? Tivemos essa vulnerabilidade no primeiro tempo e no segundo tempo conseguimos corrigir. Tite, boa noite. César Sampaio, boa noite. Gil Boa noite. Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Tite, o torcedor, é claro, né, mais experiente que Vossa Excelência não tem, porque é muito experiente. O torcedor, em clássico, ele fica preocupado, porque se não ganha, já tem um outro na quarta-feira contra o Botafogo, e o Flamengo, claro, né, não desmerecendo o Botafogo, pelo gigantismo que é o clube, o torcedor começa a se preocupar. Claro que o trabalho tem um pouco mais de paciência, tem que ter. Você acredita que na próxima semana o Flamengo vai estar melhor do que foi hoje? Obrigado. Que ele reproduza o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. E em terra de imediatista, quem tem paciência é rei, ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Tite, a gente tem visto um movimento a respeito dos campeonatos estaduais e há uma incerteza para as próximas temporadas, porque, por exemplo, no ano que vem vai ter o estadual, mas aí tem uma Copa do Mundo de clubes, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão confirmados, o calendário vai ficar muito apertado. E aí uma solução para melhorar o calendário seria retirar o campeonato estadual. Eu queria entender de você, do César, de toda a comissão técnica, o pensamento de vocês e do Flamengo também sobre a importância desse campeonato estadual. Qual a importância que o Flamengo tira de disputar um campeonato estadual nesse momento, depois de ter feito uma pré-temporada nos Estados Unidos? E se me permite uma segunda pergunta, a gente viu também uma torcida mista hoje no estádio, né? Flamengo e Vasco. A gente tem visto pelo Brasil vários locais, vários estados não liberando essa torcida mista, tendo torcida única. Em certo momento do segundo tempo, teve até uma disputa entre a torcida do Vasco e do Flamengo, mas na voz, nada de violência. Qual a importância pro futebol de ter essa torcida mista presente no estádio, melhor dizendo, coisa que a gente só tem visto em poucos estados do Brasil? Obrigado. Vou pegar essa segunda parte e falar aquilo que eu sinto. Exemplar. E tomara que não tenha ali fora tido problema de agressão. Cara, o futebol tem outra dimensão. O futebol tem outra dimensão de espetáculo. Eu não sou, eu volto a dizer, eu não sou puritano, não sou... Não, eu só tento conduzir as coisas naquilo que eu acredito, no caminho daquilo que eu acredito ser o bem. Tem que ser assim, cara. Que bonito espetáculo das duas torcidas. E que ali fora não esteja uma situação cordial. Claro que eu, enquanto técnico, eu carrego comigo uma responsabilidade de dizer assim, tomara que a equipe jogue bem, vença, porque eu quero ver o torcedor feliz. Claro que nós levamos isso daí. Sim. Mas tem um respeito do outro lado, do outro trabalho, ele tem que ser, cara. Senão a gente fica numa sociedade que os seus valores, eles são... Né? Não dá para ser só... Não dá para ter Ministério Público, como já aconteceu comigo, pedir assim, por favor, não deem nenhuma declaração, porque vocês não sabem que nas esquinas ali, eles ficam armando, apontando para a morte. Eu já tive instrução disso. Eu digo, mas como?
Então, o Ministério Público ter a necessidade de cara, não é assim. Prolonguei, mas ela se fazia importante por uma questão contextual. A outra parte... Com relação ao calendário, né? Brasil, isso é um tema muito debatido. Entendo que... Acho que eu apareci num campeonato estadual, né? E a grande maioria dos atletas, né, tem essa oportunidade, e até dos clubes pequenos também. Entendo que é mais a gestão do número de jogos, né? A gente poderia fracionar um pouco mais para que equipes da Série A, Série B, que estão em Copa do Brasil, que então tem mais competições, pudessem ter um intervalo maior ou uma prévia para que depois entrasse, porque perde todo mundo. A gente, às vezes, perde atletas por lesões, enfim. É um tema complexo para eu te responder 100% aqui, mas, sim, acho que diminuir o número de jogos de equipes que têm várias competições durante o ano poderia amenizar isso. Mas o brilho do estadual é algo que a gente tem que preservar, a oportunidade de jogadores de times intermediários aparecerem para o Brasil e para o mundo hoje, atletas, com essa conexão, atletas, né? Então, todos. Então, o charme, eu acho, dos estaduais a gente tem que preservar. Tite, aqui à sua esquerda, pergunta técnica. A ausência do Ayrton Lucas enfraqueceu o jogo do Cebolinha, na sua visão, por ele ficar um pouco isolado? E a segunda pergunta é a seguinte: vai ser uma tendência desse time do Flamengo, o De La Cruz jogando com a Arrascaeta um pouco mais para o lado direito? Teve uma crônica de um amigo do Fábio que colocou, que eu digo assim, que a bola fala, que o campo fala e a bola fala também. É um tempo para que essas situações se construam. Eu acredito que sim. Não só, mas uma liberdade criativa maior dos dois, né? Com o Gerson entrando e com o Eric. Esse quarteto ele tem aí uma qualidade de passe impressionante. E volto a dizer, não é o imediatismo e achar. Esse processo ele é evolutivo. Por não ter perna esquerda, o Varela, ela fica prejudicada uma ação mais rápida de passe pelo lado esquerdo. E é difícil para o Varela, é difícil pegar um cara destro e atravessar lá, de tu ter, numa construção de 2-3 para nós, a mesma naturalidade. É difícil, né? Então, agora, que haveria uma fluidez maior, uma velocidade maior no acional externo, se tivesse um jogador de perna esquerda, ou que o Varela tivesse a perna esquerda, para alargar o campo, sim. Tite, César Sampaio, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você mencionou, em resposta anterior, a questão do imediatismo no futebol e a necessidade de se ter paciência, mas a gente sabe que o torcedor é ansioso, que é o time jogando na ponta dos cascos, embora seja o 5º jogo dessa equipe na temporada. O quanto falta, na sua opinião, ainda para o Flamengo, e a que altura você acredita que o time pode estar mais próximo daquilo que você quer? E, César, muitas críticas foram com relação ao que apontaram como falta de intensidade do Flamengo ao longo da partida. Até que ponto isso é fruto ainda de um trabalho em evolução de início de temporada e também até que ponto é do mérito também do adversário que talvez não tenha deixado o Flamengo jogar? Bom, intensidade é meio relativo para mim, né? É um termo um pouco relativo. Nós, dentro do nosso modelo, entendo que fomos felizes, aquilo que a gente projetou aconteceu. Como o Tite disse, a gente conseguiu, dentro do modelo, levar a equipe até intermediária ofensiva e faltou terminar melhor, uma qualidade melhor nas finalizações, né, no último terço, nas assistências, e sabíamos que o Vasco tem essa bola parada ou em movimento, né, uma bola aérea difícil e o contra-ataque também. Então, dentro daquilo que nós planejamos, as coisas aconteceram e dentro desse processo, sim, usar mais a largura do campo na fase ofensiva, usar os dois lados também. Muitas vezes começamos e terminando por um lado que é oriundo aí de um início de temporada,
Então, entendo nesse sentido, né? O time foi intenso, mas não conseguiu, né, transformar essa intensidade dentro do nosso modelo em oportunidades claras de gols e gol, né? Sendo que o Vasco teve 2 bolas que o Léo tirou, né? E nós tivemos a chance do pênalti, enfim. É um jogo um clássico, né? Onde tudo isso traduz em oportunidades que você tem que transformar em gols aí para que possa ter esse controle maior da partida. Mas, do meu ponto de vista, fizemos uma boa partida. Desempenho igual a esse e evoluir. Esse é o processo. Qual é a evolução? Um número maior de finalizações precisas. Se fizer todo o controle, der 62% de posse de bola contra o adversário, iniciar com posse de bola, fazer uma criação a 2-3, ter as oportunidades que teve claras e ajustar. Se ele mantiver esse padrão e evoluir e tiver, poxa, eu vou ficar contente já na quarta-feira e na sequência também. Mas com a paciência que o técnico tem que ter. Eu compreendo todos os outros que daqui a pouco querem e têm a vontade de que as coisas já aconteçam de forma rápida, que já flua dessa paciência, dessa consciência a gente deve ter. Última pergunta aqui, professor. Professor, boa noite. Bruno Castanho, boa noite, César. Boa noite. O senhor falou, e agora o César também, né, falando da largura, e hoje o time concentrou muito o jogo por dentro, você falando, tentando se associar numa tabela, mas faltou um pouco mais de finalização, já que o Vasco tinha uma linha de 5, com mais 2 caras na frente, nas poucas oportunidades, um arremate de fora da área não poderia ser uma solução? Sim. E se me permite, já 2 coletivas que o senhor falou, sim, que o De La Cruz vem treinando como segundo homem e também como meia pelo lado direito, vindo para dentro. Na seleção uruguaia hoje ele é o cara centralizado, aquele cara que joga atrás do atacante. É uma possibilidade também para algum jogo, alguma situação do De La Cruz jogar nessa posição? Obrigado. De La Cruz, ele tem no tripé ou faz losango no meio-campo, ele é um dos carrilheiros, eles são dos articuladores laterais. Eventualmente, no River, ele jogou como segundo, externo, como jogador não aberto, mas de flutuação e criação, que é como está também. Então, ele tem essa versatilidade, é um jogador versátil. Fez um belo jogo hoje. Fez um belo jogo. Então, tu tem essa capacidade criativa nesses jogadores e aí tu vai, ao longo do tempo, também encontrar as melhores soluções. Faltou finalização de média distância, sim, tem que machucar. Machucar não é o termo, tem que finalizar com precisão, sim, quando abrir, se o adversário te tira infiltração com linha de 5, larga o pé de média distância. Sim, ela te tem que abrir essa foi uma das instruções do intervalo. É isso, gente. Obrigado. Boa noite, professor Tite, César. Fim de entrevista.